Pois é, aí ó, 17 mil quilômetros, né? Painel digital, é um painel diferente. Bom pessoal, se vocês ficarem curiosos para saber que veículo que eu tô falando, já sabe, né? Conto para vocês depois da vinheta. Roda a vinheta. Então é isso aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos da Undercar Service, a sua oficina especializada nas marcas Peugeot, Citroën DS, situada aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Quer trazer o seu Peugeot Citroën DS para fazer uma manutenção com a gente? Vou deixar aqui embaixo então na descrição do vídeo o telefone de contato. Vocês ligam para cá, agendam o seu veículo e a gente presta esses serviços aqui que a gente mostra aqui nos vídeos. Para você que está a primeira vez aqui no canal, já não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like é muito importante para o fortalecimento do nosso canal. Se você também não me segue lá no Instagram, já me segue lá também no @undercarservice, onde eu mostro o nosso dia a dia aqui da oficina. Tá? Tem a nossa loja virtual também, que é a undercarpart.com.br, onde a gente comercializa os produtos que a gente utiliza aqui na nossa oficina também e se certifica que tem qualidade. Bom pessoal, hoje é um vídeo um pouco mais diferente, um pouco mais descontraído, né? Eu recebi um carro aqui na oficina que eu estava muito tempo esperando esse carro chegar na oficina. Esse carro ainda a gente não tinha mostrado aqui nos vídeos, porque eles ainda estão em garantia, então esses carros começaram a sair de garantia e agora eles começaram a frequentar também a nossa oficina. O carro que eu estou falando, que eu deixei vocês curiosos, está aí então, ó, C4 Cactus, né? Um SUV compacto, como a gente se diz hoje, na atualidade, né? Bom, ou seja, ele é um derivado aí, né? Tem uma mistura de C3, né? É um pouco mais robusto, ele compactua os mesmos princípios do Peugeot 2008, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse carro, a gente vai falar um pouco sobre motorização. Essa versão aqui é a versão Live, tá? Que é a versão de entrada do C4 Cactus. Então a gente tem 4 versões, né, do C4 Cactus hoje. A gente tinha a versão Live também, que era com transmissão manual. A partir de agora só existe com transmissão automática de 6 velocidades, né? Temos diferenças nas versões. Eu vou falar um pouco dessa versão aqui e depois eu vou falando para vocês um pouco das outras versões também. Pessoal, antes de vocês assistirem esses vídeos aí, ou depois que vocês assistirem o vídeo, deixem os comentários, que o comentário é muito importante. O que vocês acham do formato de vídeo, para cada vez mais eu trazer conteúdos diferenciados para vocês, né? E já vou deixar uma coisa aqui para vocês também. Se vocês gostarem do formato desse vídeo, num próximo vídeo eu vou trazer a versão mais completa do C4 Cactus para vocês verem o que muda, desde a versão de entrada até a versão topo de linha. Bom, vou abrir o capô aqui já de cara para a gente ver o que está no motor, qual é o motor que tem aqui nessa joia aqui, que é o nosso C4 Cactus, né? Bom, o motor já não é um motor, é o nosso bom e conhecido aí motor da família TU, né? Família TU5. Esse aqui já é um TU5 EC5, é o motor mais atualizado, é o mesmo motor que está utilizando aí, né, no novo Peugeot 2008, novo Peugeot 208, né? A mesma configuração de motor e transmissão. Então é um motor que, na minha opinião, é um motor fantástico, um motor que já tem uma evolução muito grande, um motor que começou aí na década de 2000, ou seja, os primeiros carros que começaram a vir foi de 99 para 2000, que foi o Peugeot 206. Lá para cá tivemos vários outros veículos, né, que equiparam também esse motor, né? Esse motor ele teve uma evolução bem bacana, né? Quando ele se tornou aí a parte de motor, ele passou a ser, não ser mais TU5 JP4, passou a se tornar TU5 EC5, né? Então ele ganhou variador de fase, né? Comando variável da parte da admissão, né? Ele também ganhou bielas um pouco maior, diminuiu o tamanho também do pistão, o pistão também diminuiu, então teve uma evolução bem longo desse tempo, teve várias evoluções desse motor. Então é um motor que eu gosto bastante, porque é um motor que eu venho trabalhando. Esse motor ele faz parte do meu crescimento profissional também, da minha vida profissional, né, na linha PSA. Então eu posso dizer que eu vi esse motor nascer, né, junto com a minha carreira profissional. Então é um motor que eu gosto bastante, eu vejo que ele vem evoluindo e a PSA vem trazendo esse motor um bom tempo, que na minha opinião é um motor que
Qualquer mecânico hoje em dia conhece, né? O pessoal da área da reparação independente conhece bastante, então eu acho bem bacana, tá? Um motor bem evoluído e agora com a transmissão de 6 velocidades aí, então, para somar junto com esse motor. Então é um motor que hoje, né, ele tem os seus 118 CV aí, uma transmissão de 6 velocidades, que é a TF71, um conjunto bem bacana. Então teve muita gente que principalmente quando, nem falando de Citroën, mas falando da própria PSA, né, quando ela trouxe o Peugeot 208, e aí o pessoal falou que era um motor Jurássico, eu fiquei até meio assim, abismado, porque as pessoas queriam um motor turbo de qualquer jeito, mas elas não sabem a robustez que tem um motor que esse motor tem. É um motor que ele é de fácil manutenção, de fácil manuseio nos reparadores, ele encontra peças também bem fácil esse motor, então é um motor que eu gosto muito mesmo, muito. Então o Powertrain que está nesse carro aqui é um Powertrain, esse na minha opinião é excelente, né? Para essa versão de entrada, que é a Live, depois nós temos a segunda versão, né? Que é a Fuel, depois nós temos a terceira versão, que é a Fuel Pack, né? Que também usa motorização 1.6 EC5 também. E depois a versão topo de linha, que é a versão Shine. Então se vocês quiserem ver a versão top de linha, deixem aí nos comentários aí também, que eu vou tentar trazer a versão top de linha para vocês verem qual é a diferença entre a versão Live, né, e a versão Shine, que é a versão top de linha, que também utiliza, na versão top de linha, ela usa o motor 1.6 THP, né, EP6 FDTM, que é o motor 1.6 Flex, e transmissão de 6 velocidades também. Então, na minha opinião, eu gostei bastante de andar com o carro, tá? Não tinha andado com o carro ainda, só que eu queria receber um carro desse na oficina para poder gerar um conteúdo, material bacana para vocês e dizer as minhas opiniões da parte de motorização desse carro. Parte de manutenção, vamos lá, filtro de gabine, utiliza aí o mesmo filtro de gabine do Peugeot 208, do Citroën New C3, né? Que é aquele filtro bipartido, o acesso é aqui, ó, a gente tira essas duas chapinhas aqui, ó. Então a gente tem acesso ao filtro de gabine. Então aqui, ó, esse carro está com 17 mil quilômetros, então a gente vai também substituir esses filtros aqui também, né? A gente vai fazer a revisão de 17 mil quilômetros desse carro. Então, filtro a gente vai já... Deixa eu pegar um filtro novo aqui para vocês verem. A revisão que a gente vai fazer desse carro é uma revisão bem básica, né? Então, olha, ó, 17 mil quilômetros. Filtro de ar do motor já está condenado. Filtro de habitáculo. Olha a diferença do filtro novo, né? O filtro já contaminado. A gente vai substituir também o filtro de ar, que eu mostrei para vocês. Filtro de combustível, filtro de óleo. E a gente vai fazer uma higienização no ar-condicionado e também trocar o óleo do motor. Então, uma revisão bem básica. Então, já que eu recebi esse veículo na oficina, eu queria fazer esse review para vocês aí, no meu ponto de vista aqui na oficina, e a gente vai trabalhar em cima desse carro e vou mostrar mais coisas para vocês. Então agora a gente vai levantar, eu quero mostrar algumas particularidades para vocês também da parte de suspensão desse carro, que eu achei bem bacana. Bom pessoal, então a gente já está aqui na parte inferior do veículo, né? Então vocês verem aí o cárter, né? Parte de transmissão, lembra muito aqui o Peugeot 2008, né? Vocês virem no vídeo passado que a gente trocou a caixa de direção, então a suspensão compartilha a mesma suspensão. Então, mais uma opção de, se precisar peça, né, pode compartilhar com outro veículo, isso aí também é muito importante, né? Bandeja, dá para substituir as buchas se no caso precisar. Então é um carro assim que, na minha opinião, ele compartilha várias peças aí, né, de outros veículos da marca. O eixo traseiro também lembra bastante o eixo traseiro do 2008, do Aircross também é um eixo bem parecido, né, se não for o mesmo, acredito que seja o mesmo. Então uma suspensão também aqui atrás, ela usa o eixo inteiriço aí, né, não é eixo de torção, né, o eixo inteiriço com mola olicodial aí, né. Os batentes lembra bastante Peugeot 2008 e Aircross, então é uma característica assim, ó, de compartilhamento de peças que eu acho bem importante na hora de fazer a manutenção, né? Principalmente na hora de você procurar uma peça para o veículo. Talvez você não ache a peça daquele veículo, mas ache a peça que compartilha, que seja a mesma peça igual. Talvez mude só o código da peça por fato de se tratar uma montadora, mesmo que seja do mesmo grupo, mas uma marca diferente, ou seja, o código da peça talvez da Citroën não seja o mesmo código da peça da linha Peugeot, mas a gente sabe, como reparador, a gente sabe que o produto é o mesmo. Então isso aí para mim vale bastante também, tá? Então suspensão traseira
uma suspensão bem conhecida já aqui da gente também na oficina, né? Usa tambores de freio na traseira, né? Não usa disco, são os dois lados. Esse é um veículo também que usa sistema de ABS e ESP. E falar de sistema de ABS e ESP, depois eu vou falar para vocês uma coisa que aconteceu com esse carro, que a cliente estava se queixando. E quando ela chegou aqui na oficina, eu já disse de cara para ela o que era, tá? Esse carro chegou aqui na oficina com essa roda aqui, ó, com o step. E ela já estava andando uma semana mais ou menos com esse carro com o step. E ela disse, ó, depois que eu troquei o step do carro, ele ficou diferente. Parece que quando eu vou virar, a direção ela corrige, parece que não está mais legal, não está mais leve do jeito que está. E depois eu vou mostrar para vocês lá no aparelho diagnóstico um DTC que tem gravado lá, que tem tudo a ver com o pneu e tudo a ver com o que ela estava falando para mim. Então é muito importante a gente pegar o relato do cliente para a gente se basear no diagnóstico do veículo. Bom, mostrei para vocês superficialmente, né, o que eu achei do carro. Então a gente vai trocar o fluido, o óleo de motor agora, vamos trocar os filtros ali e depois a gente vai falar mais um pouco e a gente vai dar uma volta com o carro para saber como é que ele se comporta, né? Porque eu só dei uma volta aqui perto, mas eu quero dar uma volta um pouco mais longe nesse nosso teste de rodagem para a gente trocar uma ideia e eu falar um pouco para vocês também. E tem uma coisa que nesse veículo que me deixou assim, vou dizer assim para vocês assim, ó, eu tava, bom, a parte interna do veículo, tá? Na parte interna do veículo, eu vou deixar para vocês um comparativo do que eu achei, qual a minha opinião da parte interna do veículo. Então assiste o vídeo até o final, que eu vou falar para vocês o que eu achei da parte interna do veículo aí, eu que já estou acostumado nesses 20 anos de marca, com essa perfumaria toda que tem nos veículos, né? E agora os veículos mais novos, eles deram uma enxugada. Então eu vou dar minha opinião também a respeito sobre isso aí. Se você ficou curioso, não sai daí que a gente já volta. Bom pessoal, então tá aí, ó. Já fiz a manutenção, já ganhou aquele talento também aqui no motor, né, que é de praxe aqui na Undercar, como vocês sabem, né, todos os veículos, sem exceção, ganham esse talento no motor, saem limpos também. Lembra que eu falei para vocês quando a gente estava lá embaixo do carro? Olha aqui, olha que bacana. Então, o cliente estava se queixando que esse carro, tinha hora que a direção ficava pesada e tal, né? Então olha aqui, ó, o único DTC que tem gravado aqui no carro, está no sistema de ABS. Então vamos ver aqui, ó, qual é o DTC que está gravado aqui, ó. Vamos fazer a leitura dele aqui. E olha aí para vocês verem, ó. C007800. Roda sobressalente de pequeno diâmetro. Tá? Ó, então, ou seja, ó, tá aqui, ó, detectada, né? Ó, não é nem detectada, ó, é detectada mesmo. Tá? No veículo. Deve ser aqui o equipamento ele tem o português de Portugal. Na realidade é detectada, né? No nosso português. Mas no português de Portugal, sabe como é que é? Diferente do nosso, né? Tem coisas que são... O nosso linguajar é totalmente diferente do deles. Mas o que eu quero falar para vocês a respeito disso aqui, ó? Esse defeito que tem aqui, então, né? É referente ao pneu que o cliente andou com o veículo com o step. O porquê? Porque esse carro ele usa aros 16 e a roda de step desse carro é 15, né? Que é feito para quê? Justamente para isso, para step, não para ficar andando. Ou seja, furou, você tem um auxílio para se deslocar, tem uma borracharia e consertar o pneu, né? Então tá aí, ó, o porquê que a direção tava ficando pesada. Por quê? Porque o ABS ele tava tendo uma informação errada daquela roda, porque a banda de rodagem é diferente, né? Então ele manda essa informação lá para o calculador de injeção, manda essa informação às vezes para o motor. Como eu não tenho um circuito aberto, ele não acende nem luzes. Dependendo da velocidade, daí sim ele vai atender luz. Então só para vocês verem como o carro é inteligente. Então o que aconteceu? Eu fui lá agora, consertei o pneu, botei o pneu no lugar e a gente vai andar para ver se corrigiu o defeito. Com certeza eu sei que corrigiu. Então só para vocês verem, olha onde é que chega a tecnologia. Aí vem um monte de gente me falar nos vídeos que eu faço: ai Anderson, esse reservatório aqui de fluido de freio, igual eu fiz um Aircross esse dia, custa R$400, isso aí é um roubo, meu Deus do céu. É o que eu sempre falo: se você não tem condição de ter um veículo, não tenha. Compre um popularzinho, um mais baratinho, né, com aquele carro que só vem o volante, 4 rodas, o motor, o banco ali, tudo certinho, e aí você vai entender o que é o custo da tecnologia. Porque para você tem conforto, é a mesma coisa que eu falo: o cara pode dormir em casa de ar-condicionado, ele pode dormir de ventilador, né? Ele vai escolher, vai ser diferente. O ar-condicionado vai ser um, o ventilador vai ser outro. Aí tem que ver o que atende o bolso dele, né?
Então, só para ter uma comparação para vocês. Então, tem muita gente que faz mimimi nos meus vídeos, eu gosto sempre de falar a respeito disso, porque sempre tem os que falam, sempre tem os contra. Eu mostro um conteúdo bem bacana, a pessoa vai lá e tem, ai, porque isso, parece que ela está querendo estar no meu lugar, aqui apresentando e não consegue. Então, é o que eu falo, né? Conforto tem para todo mundo. Tem o cara que quer conforto e vai ter que pagar pelo conforto. Infelizmente, é assim. Beleza, galera? Então, vamos apagar esse defeito aqui, ó. Vamos apagar esse defeito aqui então e a gente vai sair para andar com o veículo aí, para nós fazer o teste de rodagem. E eu quero falar para vocês sobre a parte do habitáculo, a parte de dentro lá do veículo, quais são as minhas impressões da parte interior do veículo ali. Então aí, ó, defeito apagado, né? O DTC que estava gravado, não tinha na realidade, a gente já corrigiu lá o pneu. Então vamos sair agora para andar aí com o nosso C4 Cactus e vamos botar ali na nossa pista de rodagem. Beleza, galera? Bom, pessoal, então aqui ó, a gente está na parte interna do veículo, né? Eu vou falar para vocês o que eu sinto falta, né? Porque eu posso dizer que eu cresci junto com a marca aí nesses 20 anos que a marca tem aí de Brasil, né? Tem um pouco a mais, mas nesse crescimento junto com a marca. Então, nas novas gerações agora, né? Tanto do C4 Lounge quanto o C4 Picasso e o próprio C4 Cactus, principalmente o C4 Cactus e o C4 Lounge, né? Eu senti aquela falta aqui no painel, que tem aquelas perfumarias, né? Ou seja, o que é perfumaria? Aqueles botões que tem pra gente, vários outros tipos de botões. Então, hoje, tudo se baseia entre o cluster aqui, que é o painel de instrumentos, né? Que ele é totalmente digital agora, né? E a central multimídia, onde é controlado ar-condicionado, onde é controlada a parte de navegação, GPS, tudo é controlado aqui pela central multimídia. Então, por exemplo, eu consigo aumentar e diminuir a velocidade do ventilador pela central multimídia. Agora o veículo está desligado, né? Só vou dar a partida para vocês verem. Então, eu consigo aumentar, ó, e diminuir a velocidade, né? Depois aqui eu tenho onde já aciona a velocidade máxima, né? Então eu não tenho a regulagem. Se eu quiser regular a ventilação, eu vou regular por aqui, né? Então eu tenho aqui também a parte de recirculação interna, né? Onde eu tenho ela aberta ou fechada. Nesse caso aqui eu vou deixar ela fechada, né? Depois aqui no menu a gente tem a parte de climatização que está aqui. A gente tem a parte de navegação também, né? Vamos voltar aqui para o menu de novo. Voltar aqui, voltamos, tá? Então eu tenho aqui também a parte de mídia, né? Rádio e várias outras coisas aqui. Então, nessa versão a gente não tem o que a gente chama que é o kit mãos livres, né? Onde a gente tem acesso aqui pelos comandos aqui no volante, né? Do chamado kit mão livres também. Então, essa versão de entrada, o kit mão livres eu acredito que são nas duas últimas versões, né? Que é a Felpack e a Shine, que são as versões mais top, né? Mas já tem um acabamento aqui na parte de dentro, sem dizer assim, é um acabamento bem moderno, porém eu estranho por causa da junção, né? Ele ficou meio minimalista, assim, ou seja, ele não tem mais aquela quantidade de botão que tinha nos modelos anteriores, né? Fica tudo meio que direcionado para a central de multimídia e para o painel. Eu sei que é uma tendência de mercado, mas eu ainda estranho um pouco esse tipo de evolução, né? Que tudo hoje se baseia através das mídias, né? No meu ver, falta aquela perfumaria que os carros da PSA sempre tiveram como glamour, né? Pois tinha aqueles botãozinhos internos, várias coisas para a gente ter acesso. Então eu como consumidor também dos veículos, eu também senti essa falta nos modelos mais novos. Mas como eu falo para vocês, tudo é tendência de mercado, né? Então as montadoras têm que se adequar. Uma montadora faz, dá certo, ou depois outra montadora vai lá e faz, e vira tendência de mercado o que os clientes querem. Hoje muita gente prefere ter uma central multimídia dentro do veículo do que ter um acabamento mais refinado, vamos supor assim. E também, claro, o custo do veículo também eleva muito para ter isso. Mas os carros franceses, principalmente a linha PSA que eu trabalho há 20 anos, eu senti bastante falta na parte interna aqui do Cactus, tá? Já na parte de acomodação dos bancos, eu achei uma posição de dirigir bem bacana, eu gostei bastante, tá? A posição de dirigir dele, o acesso também, a altura do teto
também é uma altura bem boa. Isso aí é um diferencial nos veículos da PSA, né? Eu tenho 307 SW, ela já tem uma altura de teto bem boa já, diferenciado de outros veículos, então isso aí também eu acho uma diferença bem bacana. A parte traseira também eu tenho um acesso bom ali dos bancos. O tecido, por se tratar de um veículo, né, de entrada desse modelo, é um tecido que eu achei bem bacana também, gostei bastante da parte do tecido. Transmissão automática, né? Então, transmissão automática, a gente tem aqui o modo Sport, né? Todo mundo já conhece, e nós temos também a função Eco aí para fazer economia de combustível. Então, ou seja, a teclinha S vai acender lá no painel, vai acender aqui no painel, nesse lado aqui, ó. E aí nós temos aqui, ó, vou desligar o Eco aqui, ó, nós temos o Eco ali ligado ali, ó, nessa tela. Vou desligar, vou aplicar aqui então o S, vai aparecer o S ali, ó, né? Onde vai dar aquela esportividade. Se você quer mais economia, vai apertar aqui no Eco, né? Ele vai passar aí a ter umas trocas de marcha mais suave na questão de economia, né? Então, eu achei bem bacana assim o interior. Como eu falei para vocês, senti falta de bastante perfumaria. Claro que a gente está falando de um modelo de entrada, onde tem muito mais coisa nos outros modelos, né? Eu queria muito fazer um vídeo, né? Se vocês deixem nos comentários, se vocês quiserem que eu faça um vídeo da versão topo de linha, eu vou conseguir a versão topo de linha. Já vou falar com o pessoal da PSA, principalmente o Dercides lá, que é o diretor de vendas agora do grupo Citroën, né? Vou falar com o Dercides para ele arrumar um carro pra gente fazer um conteúdo bem bacana para vocês, e eu também mostrar a versão topo de linha, que é a versão Shine, que já aí tem o motor THP, né? Já tem as barras de teto funcional. Esse aqui, ó, por exemplo, as barras de teto, né? Que é a versão Life. A versão Life e a versão Fuel, a versão Fuel, ela é essa mesma barra, né? Daí depois a gente tem aí na versão Fuel Pack, que daí sim, ela tem a barra funcional, que é aquela barra, né, mais aqui voltada para cima, onde a gente pode botar o rack em cima dela, tá? Pode botar bicicleta e tal. Aqui é só mais ou menos uma barra de acabamento mesmo. Então, bom, pessoal, vou falar para vocês, eu achei o carro bem bacana, tá? Bem, assim, ó, bem diferenciado, carro bem legal pra gente ter no dia a dia, né? Eu estava conversando com a cliente, só para vocês verem, esse carro ele é 2020, né? A cliente optou por fazer a revisão com a gente. O esposo dela também tem um C4 Lounge, também tem o mesmo modelo de painel, também já é a geração nova do Lounge, dos últimos Lounge. A gente também faz manutenção, esses carros e ainda estão em garantia, mas os clientes optam por fazer revisão com a gente, né? Então eu me sinto muito lisonjeado de fazer manutenção dos carros tão novos, mesmo ele estando em garantia, tá? Então, agora, eu dizer para vocês, vamos botar na estrada e vamos andar, vamos testar ele agora, vamos ver. Outra coisa também que esse carro também tem bem bacana, são a assistência de partida, né? Assistência de rampa, né? Ou seja, você está numa subida, ele segura o carro aí por cerca de 3 a 4 segundos, não deixa o carro correr para trás, é uma coisa que faz uma diferença bem bacana também. Versão de entrada então, roda de liga leve, roda de ferro com calota, né? Não tem os faróis de neblina na versão Life, né? Mas temos aí bastante acessórios, como os DRLs aí, que já vem na versão também, né? Aqui na parte traseira, eu achei bem bacana também, uma coisa bem legal, as lanternas traseiras aqui, elas são em LED e fazem aquele formato em 3D, que eu acho bem bacana. Vou até ligar aqui para vocês verem. Ou seja, elas já fazem esse formato em 3D, então as lanternas traseiras também são em LED, também bem bacana, né? Bom, essas são as minhas avaliações, né? Espero que vocês tenham gostado desse formato, né? Que a gente vai... Eu não sou nenhum especialista em review de veículo, né? Mas eu gosto sempre de falar dos veículos que eu trabalho, da minha opinião, né? Principalmente da parte que mais importa para as pessoas, que são as manutenções e são a parte de suspensão, motorização, né? O que eu acho. Se eu ver que tiver uma coisa de errado, eu também vou falar. Eu acho que deveria ter melhorado isso e aquilo, né? Porque a minha intenção é levar um conteúdo de qualidade para vocês. Então agora eu vou mandar com o carro e vamos ver como ele se comporta no giro agora na rodagem. Vamos lá. Bom, pessoal, então estamos aí, ó, na rodovia, já com a nossa rodovia de teste, onde a gente sempre testa os carros, vocês veem nos vídeos. Já estamos aí andando aí com o nosso
C4 Cactus aí, a versão Life, e a versão de entrada. Mas a parte de suspensão aí já me surpreendeu bastante, tá? O carro é bem macio mesmo, tá? Pô, um carro assim que com certeza eu teria pro meu uso, né? Talvez eu não teria essa versão aqui, teria a versão um pouco mais completa aí, ou as duas versões finais aí, que são a versão Felpack, né? E a versão Shine. Já vem com vários outros tipos de acessórios. O rack ali de teto ali já é funcional, né? Então, mas assim, ó, o carro tá me surpreendendo bastante, tá? Tô gostando bastante mesmo da dirigibilidade. A gente já botamos aí 4 ocupantes dentro para ver como é que fica a distância dos bancos ali. Ficou bem legal mesmo. Olha, me surpreendi bastante com o Cactus, tá? Pensei que ele seria só mais um carro, mas da marca, né? Mas me surpreendi bastante, tá? Pelo valor que o carro tem, o que entrega, não é à toa que tá vendendo bastante, né, esses veículos, né? Tem uma procura bem grande aí. E foi eleito aí o carro, o SUV do ano aí pela revista 4 Rodas aí também. Teve uma matéria recentemente, né? Então faz jus aí a matéria que a 4 Rodas fez também. E é isso aí, vamos testar ele agora. Então a gente tá subindo aqui na rodovia. Tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também, que é o assistente de rampa ali, que o veículo fica parado. Vou mostrar pra vocês já. Bom, pessoal, a gente tá aqui, ó, numa subida íngreme aqui, ó, se vocês verem, ó. A gente tá numa subida, tá? Aqui, ó, eu vou engatar a ré pra vocês verem que é realmente uma subida bem íngreme, né? Pela câmera de ré vocês conseguem ver, ó, a gente tem a rodovia lá embaixo, a gente tá numa subida bem íngreme mesmo. E a gente vai testar agora então, né, o assistente aí de partida em rampa, ou seja, ele faz o acionamento, né, dos freios na subida, principalmente os freios traseiros, né, para que o veículo não corra, né, de 4 segundos mais ou menos. Então você está aqui, ó, com o câmbio engrenado em drive, né, eu vou tirar o pedal do freio, ó. Ele vai por 4, 5 segundos, que é o tempo da gente trocar o pé para acelerar. Então olha aí, ó, vou tirar o pé, ó, o veículo não correu, ó, agora eu vou acelerar, ó. Ó, ele não corre, ó, tá? Vocês vão poder ver lá na parte de fora agora. Bom, pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês também, né? Vocês viram aí, né? Que é um dispositivo bem inteligente. Então, ou seja, né? A gente tá aí, ó, numa subida bem íngreme, né? E aí o que acontece? Então a gente tira o pedal do acelerador. Por exemplo, se a gente estivesse numa fila, né? A gente tira o pedal do freio até a gente passar o pé para o pedal do acelerador. Em média, mais ou menos, demoraria em torno de uns 4 segundos mais ou menos. O sistema segura o veículo, ó. E agora vocês vão poder ver, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês vão ver aqui, ó. A gente vai ter um ponto de referência, que é essa placa aqui no lado aqui, ó. Tá? Essa placa que tá aqui, ó. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou frear aqui. Vou frear, tá? E a gente vai ter esse ponto de referência. Eu vou, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tirar o pé do freio agora. O veículo, ele demora uns 4 segundos mais ou menos para desacionar o sistema de freio traseiro, e aí sim ele vai descer. Então é o tempo que a gente tende a passar o pé para um lado para o outro, ó. Vou tirar o pé do freio, ó. Tirei o pé do freio, segurou o veículo, ó, desceu. Por quê? Porque foi o tempo. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou pegar, vou segurar freado, vou tirar o pé do freio, ó. É o tempo de eu trocar o pé do acelerador, ó, e subir com o veículo, tá vendo, ó? Ó, essa é a diferença desse dispositivo. Bom, pessoal, então tá aí, né? Espero aí ter tirado algumas dúvidas de quem tem vontade também de comprar o carro, né? Achei uma experiência bem bacana fazer esse vídeo aí pra vocês também. Eu tava bem curioso pra andar com esse carro, pra conhecer ele, né? O carro me surpreendeu bastante, desde que a gente tá com uma versão mais básica desse carro, né? Então tem bastante tecnologia embarcada. Vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo também da versão mais top aí, que é a Shine, que é o THP. Então é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um sininho. Clique em cima desse sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Também não deixe de visitar a nossa loja virtual, undercarpart.com.br. Lá você encontra todos os produtos que a gente utiliza e se certifica que tem qualidade.
Também tem o meu Instagram, já me segue lá no Instagram também, no @undercarservice. É isso aí, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.